Opa, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, eu queria falar um pouquinho a respeito do nosso técnico Fábio Carille. Eu tenho percebido aí algumas entrevistas, em alguns canais do YouTube que só falam a respeito do Peixe, notícias a respeito dele, se ele renova ou não renova. Eu já deixei inclusive a minha opinião aqui em vários pós-jogos, né? Principalmente esse último em qual o Santos ganhou lá do Flamengo por 1-0, lá o gol do Marcos Leonardo. Queria falar a respeito da permanência ou não do Fábio Carille, o que eu acho, Gostaria que também vocês fizessem os comentários aqui e desse a sua opinião a respeito da permanência ou não do nosso atual técnico Fábio Carille, né? Fábio Carille que tem dado algumas entrevistas aí pós-jogo e, pelo que eu vi, eu entendi. Se eu entendi errado, por favor, faça os seus comentários aqui. Mas o Fábio Carille ele tem intenção de ficar assim, né? Percebo que tem uma parte da torcida ainda que resiste que esse técnico permaneça dentro da equipe do Peixe, né? Alguns falam que ele é muito retranqueiro, outros falam que ele é uma pessoa, um técnico de futebol que não tem nada a ver com o esquema tático do Santos, que é um esquema ofensivo. Outros falam que ele é um bom técnico, que inclusive essa é a minha opinião, dentro daquilo que foi oferecido para ele dentro da equipe do Santos, né? Mas com todas essas informações, com todos esses tipos de comentários que são tecidos a respeito do técnico do Santos, né, o que dá a entender para mim é que ainda não foi resolvida a situação dele dentro da Vila Belmiro, né? O time do Santos precisava resolver para iniciar o Campeonato Paulista e posteriormente o Campeonato Brasileiro, que já começa na sequência, rapidamente. Os outros times, pessoal, já estão anos-luz na frente do Santos, né? Haja vista que o time do Palmeiras já tem um bom time e está dispensando e provavelmente já contratando jogadores. O time do São Paulo, que também junto com nós na mesma rodada escapou da zona de rebaixamento definitivamente, mas está mexendo os papéis aí, os papeizinhos e fazendo com que a situação fique um pouco mais confortável dentro lá do Morumbi. O próprio rival nosso também está falando a respeito de contratações e a gente ainda está falando a respeito de técnico de futebol, que no meu modo de ver não deveria falar e deveria já fechar com ele aí. É evidentemente, pessoal, que a gente está falando uma coisa que a gente, vamos dizer, não é que a gente não está vendo, mas a gente, como costuma assistir todos os jogos do Santos, a gente costuma ver as entrevistas, tem algumas coisas que a gente, por experiência, costuma ver nas entrelinhas aquilo que o técnico quer. Evidentemente que não é 100%, né? Porque a gente não está lá acompanhando no dia a dia, vendo o que está sendo ventilado, aquilo que está sendo oferecido para ele, né? Mas a proposta que foi feita para o técnico Carille foi que ele tirasse o time da zona de desconforto, que se fosse outro técnico, e a gente não vai falar a respeito disso, do antigo que era o Fernando Diniz, muito provavelmente o Santos estava amargurado, muito provavelmente os torcedores santistas estavam chorando, muito tristes com o time na segunda divisão, coisa que nunca aconteceu, certo? Mas o técnico Carille veio numa situação desconfortável que poucos técnicos aceitariam o que ele aceitou na situação em que o Santos estava. Inclusive, em entrevista ele até comentou com isso quando lhe foi perguntado a respeito da loucura que ele fez em assumir o time do Santos. Você se lembre que poucos técnicos teriam essa coragem. Evidentemente que o futebol é muito cíclico, né, pessoal? Hoje o que a gente está falando, a gente está querendo o técnico Fábio Carille no time,
mas daqui 2, 3 meses as coisas podem estar totalmente diferentes. Mas se ele fez isso com os poucos jogadores, com um time limitado que o Santos tem, por que não dá uma oportunidade para ele definitiva, né? E deixar o técnico trabalhar? Nós sabemos que o Santos não vai fazer contratações bombásticas, porque o Santos não tem dinheiro. O Santos tem dificuldades financeiras, fazendo acordos com dívidas antigas, pagando ex-técnicos, né, que na verdade são 7. Apesar do técnico Fábio Carille, o contrato dele ser por CLT, então não tem multa rescisória, uma coisa que facilita bastante. Mas se você perceber, eu vou até chegar um pouquinho mais perto do vídeo, o técnico Carille é um bom técnico. Talvez não aquele técnico, mas coisa que ele fez que é totalmente admirável, o técnico Fábio Carille, na sua especialidade, ele fez com que o Santos parasse de tomar gols de bolas aéreas. Você se lembra quando a gente... Inclusive, eu não sei se foi o João Paulo, se foi algum zagueiro do Santos que veio, deu uma certa cutucada, que o Santos atacava muito com o técnico anterior, mas não se preocupava muito em defender. Por isso o Santos tomava muitos gols de bolas aéreas, bolas que passavam toda hora na frente da área do Santos e não se fazia nada. O torcedor santista, e eu me incluo nessa, ficávamos desesperados, porque a gente via a bola passar toda hora na frente da área do Santos e o Santos tomava cada gol, assim, muitas vezes até jogava boas partidas, mas enfim. E o Fábio Carille chegou e arrumou o time do Santos. O time do Santos que foi considerado, se não foi, o time menos vazado depois que ele entrou. O Fábio Carille está com 90 dias no Santos e conseguiu coisas que poucos técnicos conseguiriam. Tem que dar valor para essas coisas, né? Agora, eu não sei como que funciona essa negociação no clube. Nós temos lá o Edu Dracena, que foi recém-contratado pelo time do Santos, que é o homem forte da bola lá, depois do presidente. Mas, na verdade, o que eu entendo é que isso deve ser bem negociado. A gente não sabe qual que vai ser a resposta do Fábio Carille pós o jogo contra o Cuiabá, uma vez que o Santos não tem mais condições de ser rebaixado. Isso aconteceu na última partida contra o Flamengo, quando o Santos ganhou de 1-0. A gente não sabe qual que vai ser a entrevista do Fábio Carille, né? Pelo menos é aquilo que eu havia dito a vocês. O Santos tem que permanecer e refazer os contratos. Aconteceu com o João Paulo. Graças a Deus, deu tudo certo. A diretoria está de parabéns. O contrato dele aumentou mais um ano. Se eu não me engano, era para 2025, foi para 2026 ou 2023. Me perdoe, porque eu não vi, mas eu só dei uma lida assim por cima. O Santos aumentou um pouquinho o salário do João Paulo e aumentou mais um ano de contrato. É isso que o Santos tem que fazer. O Santos tem que se organizar primeiro com o que tem dentro de casa, esperar os jogadores voltarem dos times que foram emprestados, ver se o Carille, de repente... mas o Carille ele conseguiu fazer jogadores que até então comuns, muito comuns, pela torcida do Santos, conseguiu fazer ele jogar. Conseguiu fazer o Felipe Jonathan nas 8 últimas partidas ele jogar bem numa posição diferente, é bem verdade. Mas como lateral esquerdo nós sabíamos que não dava. Então o Santos tem que ficar esperto, pessoal. Tem que sentar aí com o Fábio Carille. Quem que vai procurar? Qual o técnico agora aceitará, muito provavelmente? Qual que o Santos vai mudar de técnico, já que já tem um técnico, já conhece o sistema interno do Santos, fez uma coisa agradável, que são os meninos da base, ele está colocando todos os meninos, por necessidade, sim, mas o Fernando Diniz não fazia isso. Agora, tem que dar moral para o técnico, tem que dar moral para ele. Estão falando de Roger Machado, tudo, porque o Roger Machado só pega times início de temporada, né? Mas eu preciso separar com isso, pessoal. Tem que dar oportunidade aí para o Fábio Carille aí. Podemos estar falando outras coisas daqui 2 meses, porque o futebol é ciclo, como eu já havia dito. É muito rápido, muito dinâmico, muita coisa pode acontecer.
E o time do Santos tem que ficar esperto. Tem que fazer muitas coisas por merecer. Mas principalmente arrumar as coisas que estão internamente para depois ir procurar externamente. Estou falando de técnico, estou falando de jogadores. Tá bom, pessoal? Abraço, fica na paz, fica com Deus. Até breve, pessoal. Tchau.